estamos na luta, né? Aqui é uma boa trincheira, né, meu? Sim. Olá, eu sou o Breler Pires, repórter de esportes do El País Brasil. Recebo a visita hoje do colega e jornalista Juca Kfouri, que está lançando o livro Confesso que Perdi, pela Companhia das Letras. Juca, todo mundo tem comentado, né? Curioso o título. Queria que você explicasse as referências que você pegou e o Confesso que Perdi, que é forte, mas tem uma explicação. Né? Tem uma explicação que é dada no epílogo, né? A gente não pode fazer, como é que chama isso? Contar o fim? Tem um nome. Dar spoiler. Spoiler, exatamente. Não vamos dar um spoiler, mas vamos dar um spoiler. Na verdade é o seguinte, quer dizer, a ideia do Confesso veio do Pablo Neruda, né? Do Confesso que Vivi, né? E o Perdi é uma maneira que eu encontrei de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Homenagear o velho Darcy Ribeiro, que dizia se orgulhar de suas derrotas e morrer de vergonha se estivesse ao lado dos vitoriosos. Nada mais adequado ao Brasil de hoje. E no que me diz respeito, Brenner, é óbvio que eu pessoalmente ou profissionalmente não sou um cara derrotado. Tenho plena consciência disso e não vou ficar fazendo imodéstias aqui. Mas, para o cara que sonhou o que eu sonhei para o Brasil 50 anos atrás, o que eu sonhei e lutei e dei murro em ponta de faca para o futebol brasileiro, eu não tenho como fugir da constatação de que eu perdi. Né? O Brasil está a léguas de distância do país que eu sonhei e o futebol brasileiro também. O futebol brasileiro, que eu imaginava ser a NBA do futebol, é isso que você conhece, tão bem como eu. O país exportador de pé de obra, o país em que nenhum ídolo permanece mais de 2 anos, o país... Não estou nem levando em conta, honestamente, não passa pela minha cabeça o 7-1. 7-1 eu coloco ali no escaninho das catástrofes acidentais que podem acontecer. Mas a nossa gestão, a nossa organização, a corrupção que campeia no futebol, né? O desrespeito que você tem apontado tão bem nas matérias que faz, né? Em relação à questão da homofobia, à questão da misoginia, à questão do desrespeito aos jovens, do assédio às crianças, do trabalho escravo no futebol. Ainda outro dia mesmo estava conversando com uma especialista sobre trabalho infantil, falando nas suas matérias o quanto você tem contribuído para abrir os olhos, né, para essa questão, e estamos aí vendo o Brasil pretendendo diminuir o período em que se possa assinar um contrato com a garotada, quer dizer, exploração no trabalho infantil sem disfarce. De 14 para 12 anos, exatamente, que é inconstitucional. Exato, sem disfarce, né? Quer dizer, uma coisa. E dita que é uma medida de proteção às crianças, né? Então, é por isso que eu digo que nesse particular não tenho como negar que perdi. Como o livro é um livro de memórias minhas, profissionais, políticas e esportivas, futeboleiras, não tinha, achei o título adequado. E para você que chegou agora, está acompanhando a gente, envie sua pergunta para o Juca. Claro. A gente vai conversar não só sobre futebol, mas também sobre política. O Juca chegou aqui e estava contando histórias sobre o Sócrates. A gente vai tratar também. Então, se você tiver uma pergunta para o Juca, envia que eu repasso para ele. E uma coisa, lendo o livro, sem querer dar spoiler, Juca, mas que me chamou a atenção, que o título tem um tom de pessimismo, mas eu notei também muito otimismo na sua fala ao longo do livro e um pouco ali de seleção de 82, que perdeu, mas deixou um legado também. Então, é como o Darcy Ribeiro dizia, né? Se orgulhar das derrotas, e você mostrou bem que se orgulha muito delas. Bom você falar disso pelo seguinte, porque recentemente o João Castelo Branco fez uma entrevista com o Pepe Guardiola, né? Sim, ótimo, por sinal. sinal. E o Pepe Guardiola diz isso, mas como perdeu 82? Quem disse que a seleção brasileira de 82 perdeu? De que seleção se fala sobre a Copa de 82? E diga-se, a Itália era um timaço. Não é dizer que a Itália era um timeco que ganhou por acidente. Não, era um belo time,
né? Mas se fala da seleção brasileira, como se fala da holandesa em 74, né? Apesar de também a Alemanha ter um timaço. Se fala da Hungria de 54. Os derrotados que no fundo não foram derrotados. Então, aí é um pouco aquela ideia, ou um pouco bastante, aquela ideia do Antônio Gramsci, né? do filósofo marxista italiano. Pessimista na análise, otimista na ação. Porque se eu não fosse otimista na ação, se eu não achasse que vale a pena, eu tinha mudado de profissão, eu tinha ido fazer propaganda, ficado rico, tá certo? Que é muito mais fácil. E essa profissão nossa costuma render mais de sabores do que glória. Exatamente. E ações na justiça e tudo mais, e, né, perseguições e tudo, né? Mas eu acho que é o nosso papel. Né? É o nosso papel. É como eu digo, uma das frases prediletas minhas do Milor Fernandes. Né? Jornalismo e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. É o nosso papel. Nosso papel é pôr o dedo na ferida. Né? Não que eu não goste de dar notícia boa, é evidente que eu gosto. Mas se eu tiver um espaço apenas, e tiver que optar entre dar a notícia boa e dar a notícia que cutuca, a notícia que alerta, a notícia que faz as coisas avançarem, eu vou dar essa segunda notícia. E assim, só retomando a questão do título do livro, hoje, vendo José Maria Marim está preso em Nova York, Ricardo Teixeira indiciado, o nosso presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não pode sair do país por medo de ser preso, o Nussmann sofreu uma ação há 2 semanas na casa, e você sempre foi combativo a essas figuras e muitas vezes te chamaram de mal-humorado, de que o Juca não gosta do esporte brasileiro. Ao ver esses desdobramentos, soa como um alento para você? Brenner, veja bem, quer dizer, primeiro, né, para quem está nos vendo, você me conhece o suficiente para saber que mal-humorado é uma coisa que eu não sou. Não. Né? Eu vivo brincando, vivo rindo, eu adoro o que eu faço. Né? Inclusive nos programas também. Exatamente, né? Até exagero às vezes. Né? Combater essa gente, é evidente que na hora que você vê algum resultado desse combate, te traz alguma satisfação profissional. Então não era perseguição pessoal, como achava. O Juca não tinha nada de pessoal. O que eu poderia ter de pessoal contra o Ricardo Teixeira, com quem eu estive 3 ou 4 vezes na vida? Né? Que nunca bateu a minha carteira pessoal. Né? Era uma questão, obviamente, institucional. É o meu trabalho. Uma relação de fonte. Ele até já te passou a escalação da seleção. Exatamente. Bom, agora, isso não me faz feliz do ponto de vista de achar que a queda do Ricardo Teixeira significa uma melhoria para o futebol brasileiro. Porque o que nós vimos? Caiu o Ricardo Teixeira, veio o Zé Maria Marim. Caiu o Zé Maria Marim, veio o Marco Polo Del Nero. O Marco Polo que não viaja, ainda mais essa. Né? Ou seja, nós estamos... O Nussmann, digamos que o Nussmann acabe pagando por tudo de errado que fez. Quem irá para o lugar dele? Alguém que passe pela cláusula de barreira da eleição do Comitê Olímpico Brasileiro. Tá certo? Quer dizer, então a estrutura é todinha montada para que você mantenha as coisas como as coisas estão. E quando você consegue aprovar uma lei a duríssimas penas, você os vê manobrando essa lei. Né? Estabelecendo que aumenta o peso das federações, como se fez na CBF, para que os clubes somados da primeira e da segunda divisões não tenham, não sejam majoritários em relação às federações. O que você acaba de ver o ministro Alexandre de Moraes fazer em relação ao Profut. Né? Com o lobby da bancada da bola. Com o lobby da bancada. Outro dia o Romário me disse que Juca, não é bancada da bola. Porque isso, a bola é uma coisa boa. A gente tem que homenagear a bola. É a bancada da CBF, ele diz. É a bancada da CBF. Né? Então, acabam. Eu tinha um outro hábito, Breler, te confesso, de falar, eles estupram a lei, e a minha filha, Camila, que é psicóloga e feminista, ela disse, pai,
para de usar esse termo, porque esse termo não pode ser banalizado. Sim. E ela tem toda a razão. Então não usam mais esse termo. Mas eles arrebentam com as leis que são aquelas que fazem as coisas caminhar em direção à modernização do nosso futebol, né? Então é uma luta permanente contra essa gente. Essa luta, Brilhe, eu acho que eu não vou ver a vitória dela. Se nós estivéssemos conversando em 1990, eu cansei de dizer isso, eu tenho vergonha às vezes, pego coisas, entrevistas minhas, acho na internet, que eu digo assim, um repórter da BBC, em 2000 o futebol brasileiro vai estar voando, porque o capitalismo vai passar por cima desta gente. Este negócio é bom demais para ficar na mão deles. Como dizia Winston Churchill, que a guerra é um assunto muito sério para deixar na mão dos generais, o esporte também é uma coisa muito lucrativa para deixar na mão de ladrões de galinha, porque esses caras matam a galinha dos ovos de ouro, sim, raspam o tacho. Eles são incapazes sequer de montar um esquema que seja competente o suficiente para eles continuarem se locupletando, mas com 40 mil pessoas nos estádios em média, não 15 mil. E o que a gente vê como reforma são coisas da boca para fora. Compliance, gestão, governança corporativa. Com Marco Polo Deonero, com Walter Feldman, com Rogério Caboclo, estão brincando comigo, né? Estão brincando comigo. Eu queria até aproveitar o gancho que você tocou na Camila, né? Tem um relato forte dela no livro sobre o episódio em que você esteve à beira da morte no hospital em 2015. Isso. E naquele período você foi atacado pelo secretário-geral da CBF, o Walter Feldman. Muito oportuno, ele foi muito oportuno. Num artigo na Folha de São Paulo. Exatamente. E você encarou aquilo como uma covardia também, porque você recebeu muitos ataques da CBF, sim, mas nada comparável a isso. Você no hospital não podia nem respondê-lo. Isso. Olha, veja bem, não me surpreende partindo de quem partiu, né? Para o cara cuja carreira política começou no PCdoB e acabou na CBF. O que mais quer, né? Agora, o relato da Camila, né, sobre o episódio dentro da UTI do hospital, do episódio que me salva, né, que eu dou o nome do capítulo Santa Filomena, porque a médica chefe da UTI do Sírio-Libanês é a doutora Filomena. Eu te confesso, Breler, cada vez que eu leio eu choro. Porque, além do mais, é uma declaração de amor, assim, de filha para pai, que é absolutamente tocante, né? E é um relato jornalístico, embora ela não seja jornalista, muito forte. E eu imagino o desespero. Isso, você imagina, você está com seu pai, com sua mãe, com um ente querido. Ela entrou na UTI porque não queria ir embora para casa sem me ver. A médica falou, entra. E na hora que ela entra, começa a apitar tudo, né? A minha pressão vai a zero. É a tal história. Eu não me lembro de nada disso, eu não sei de nada disso. Eu soube no relato dela. E quando eu escrevi esse capítulo, eu tinha escrito, porque isso é importante dizer também, né? Ainda bem que existem os editores, né? E o pessoal da Companhia das Letras é da maior competência. Então, eu escrevi o capítulo e eu, meio que en passant, contei, né, que eu quase morri, choquei 2 vezes e tal, papá, e as feridas ficaram, a recuperação foi difícil. Aí conta um episódio da doutora Roberta indo no meu ouvido dizendo, acorda, Juca, acorda, o Marinho foi preso. E aí eu resolvo. Você imagina, é uma ironia do destino, né? Porque eu fico pensando nisso. Imagina meus amigos no meu velório dizendo, porra, por que não esperaram 48 horas, pelo menos o cara vê o Marinho ser preso, pô. Vai morrer antes, é uma sacanagem. Mas enfim, esse episódio eu tinha passado. Eu não ia entrar em detalhes. E aí o editor diz, Juca, para aqui. Vamos ouvir a doutora Filomena. Precisamos saber de bastidores desse episódio. E aí, como eu sabia que a Camila tinha entrado, eu pensei, melhor do que eu entrevistar a doutora Filomena, até porque eu quero homenageá-la e quero surpreendê-la com homenagem, em vez de eu ter um relato que será evidentemente um relato médico, um relato técnico, vamos ver se a Camila me faz um relato
que seja mais para o lado humano do que para o lado... E fez brilhantemente, fez. Eu acho o ponto alto do livro, e aí não estou sendo imodesto, eu acho o ponto alto do livro. É o único ponto que me comove, realmente, assim. E não vamos dar spoiler também, deixa para o pessoal ler, mas é muito tocante mesmo o relato da filha do Juca. E você se recuperou, está firme e forte. Sem dúvida, felizmente. Aqui e resistindo bravamente a ataques da CBF. Você conta também que levou mais de 50 processos só do Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF, o Marinho também te processou. E hoje a gente vê diversas formas de intimidação de jornalistas, né? Seja pela internet, seja por meio de dirigentes que também adotam o mesmo expediente. Como você reagia quando chegava um novo processo da CBF? É sempre muito duro, é sempre muito chato. Mas aí tem uma coisa que eu aprendi também na vida, né? De você não permitir que a volta dos caras que você denunciou te atinja a ponto de te paralisar ou mesmo de te fazer sofrer. Porque aí você vai ficar doente. Né? Então, aos poucos, você cria uma armadura. Como eu jamais me autocensurei, invariavelmente, Breler, eu ao acabar de escrever, ou ao acabar de falar, eu sabia que aquilo que eu havia escrito ou que eu havia dito seria objeto de um processo. Tá? E não deixava não mudava o que eu escrevi por causa disso. Houve casos em que eu me surpreendi. Houve casos, porque o Ricardo Teixeira, houve um momento em que o Jornal dos Esportes no Rio comprava minha coluna pela agência Folha. E aí ele não precisava me acionar em São Paulo, o que lhe dava trabalho também, que ele tinha que vir aqui. E aqui a justiça, digamos, era mais isenta em relação a ele. Lá no Rio, mais amiga, porque ele vivia convidando desembargadores e juízes para chefiar a delegação, para ir para a Copa do Mundo com as famílias e papapá, né? Então, houve uma coluna que eu fiz na Folha quando ele decidiu mudar o estatuto da CBF e permitir que o presidente da CBF fosse remunerado, que é uma coisa pela qual eu sempre lutei. Eu acho que todos os presidentes de clube, isso é um negócio. Tem que ser remunerado e bem, como presidente de multinacional. Você imagina ser presidente do Flamengo, o mercado consumidor com que você trata, do Corinthians, dos grandes clubes brasileiros, da CBF. E eu me lembro que na época ele disse que ia fixar o salário dele em 18 mil dinheiros. Reais, acho que já, claro, reais. E eu escrevi, é pouco. Porque eu achava que tinha que ser 100 mil reais. Tá? E ele me processou, dizendo que ali eu estava embutindo que aquele salário era uma coisa pro forma, porque ele roubava muito mais. E não me passava, e foi fácil me defender, porque aí eu juntei uma série de outras colunas minhas para mostrar para o juiz que eu sempre defendi que os dirigentes fossem remunerados. Mas era assim, se eu dissesse que o Ricardo Teixeira ficou um cinquentão bem apessoado, ele ia dizer que eu estava subliminarmente querendo fazer alguma maldade. Então não tinha jeito. E maldades ele revelou anos depois, que é o que ele queria fazer na Copa. Exato. Né? Naquela brilhante matéria da Daniela Pinheiro. Você cita no livro também. Sem dúvida, aquela matéria é magnífica. Né? É magnífica. Eu morro de inveja daquela matéria, a chamada inveja saudável. Mas por quê? Eu passei a minha vida reunindo documentos para mostrar quem era esse cara. Ela o enforcou com as aspas dele. Aspas e atitudes também. Exato, que ela escreveu muito bem. Viu, né? Quer dizer, aquilo para um público da revista Piauí, que não está exatamente muito habituada com as coisas do futebol, aquilo foi a sentença de morte dele. Né? Porque ali ele falou com um público que era o público que ele via no Antiquários, podia jantar, nas festas do High Society no Rio de Janeiro. E você é um poltrão. Né? Você é um poltrão. Né? Como é que é isso? Né? Criou problema para ele na Rede Globo, porque ele disse que ele controlava a Rede Globo. Sim.
Por mais que ele controlasse a Rede Globo, ao se ver tratada dessa forma, era inevitável que a Rede Globo batesse nele. Dizia, ó, controla não, velho. E uma expressão clássica que ele usou, o resto dá traço. Exatamente, o resto que se dane, né? O resto que se dane. Essa semana você participou do programa do José Trajano. Isso, da sala do Zé. Falando do seu livro também, e acho que o Trajano foi muito feliz ao criar uma definição para vocês, que ele falou, nós somos jornalistas compartidos. Você nunca escondeu que é corintiano, nunca escondeu sua orientação política. Nunca. Assim, o futebol ele tem um impacto muito grande, né? Às vezes, com alguma coisa que acontece no campo, a gente consegue tratar de assuntos como ética e honestidade, no caso do Jô, e discussões que se estendem durante a semana inteira. E muita gente, você já deve ter visto isso, te critica por o Juca não tem que falar de política, tem que falar só de futebol. Por que você sempre quis participar do discurso político? Veja uma coisa. Primeiro, eu diria o seguinte, citando um revolucionário conservador, né, se é que isso existe, esta contradição, mas essa figura é tão genial que ela conseguia ser revolucionária e conservadora, Nelson Rodrigues, né? Um homem de direita que revolucionou o teatro brasileiro, a dramaturgia brasileira, a literatura brasileira, e que dizia, pobre daquele que acha que um jogo de futebol se esgota nas 4 linhas do campo. E dizia que uma pelada tinha a dimensão de um drama shakespeariano. Tá? O jeito que a gente toma café da manhã é político. O jeito que você trata com as pessoas é político. É impossível dissociar a política de qualquer coisa. Não é apenas do futebol, é da cultura, é de tudo. Para não ir longe. Estamos vendo neste momento o que acontece na maior democracia do mundo, nos Estados Unidos da América. Os jogadores da NFL fazendo o que estão fazendo. O Trump reagindo da maneira como está reagindo. E a ESPN cobrindo. Por quê? Porque a ESPN, canal por excelência esportivo, que não trata de outro assunto que não seja esporte, diferentemente das outras redes que também tratam de esporte, né? A Fox, por exemplo, tem diversos canais que extrapolam o esporte. A ESPN não. O que a ESPN fez? Um ano atrás, um documento por escrito sobre a absoluta impossibilidade de você estar tratando do esporte nos Estados Unidos naquele momento sem que a política perpassasse o tratamento. Por quê? Porque pela primeira vez, talvez, na história das eleições americanas, você não tinha apenas um embate entre republicanos e democratas. Você tinha um choque que dividiu o país ao meio. Sim. Tá certo? Como estar no Brasil de hoje, ou no Brasil de antes, no Brasil da ditadura, sem levar em conta que estamos num dia a dia que futebol e política se misturam o tempo todo. Num país que teve um presidente por 8 anos que o que mais faz na vida é usar metáforas futebolísticas. Né? Agora, nós chegamos num ponto tal de intolerância, como você mencionou, que eu te dou um exemplo, recentíssimo também. Eu fui também à sala do Zé entrevistar o Lula. E o mundo veio abaixo. Uma entrevista que repercutiu bastante. Exatamente. O mundo veio abaixo. Como é que você vai entrevistar um condenado? Você é seletivo. Você denuncia a CBF, mas você concilia com o PT. Por mais que eu diga que eu nunca fui petista, que eu não sou petista, não tem jeito. Né? E que as pessoas confundem ser contra o impeachment com ser petista. Porque também as pessoas são politicamente analfabetas, são incapazes de fazer o tico e o teco funcionarem de maneira dialética, mas enfim. Aí, 10 dias atrás, eu fui entrevistar o Romário no lançamento do livro dele aqui em São Paulo sobre corrupção no futebol. Aí virou a chave. Mas como é que você vai sujar sua biografia? Vai entrevistar um golpista?
Cacilda, os caras não se dão conta de qual é a minha função na vida. Mas que o Temer me convida para entrevistar, eu adoraria perguntar. E aí o nego diz assim, por que você não perguntou ao Lula sobre a Copa do Mundo, sobre a Olimpíada? Aí você descobre, as pessoas não viram a entrevista. Não. Porque eu não só entrevistei, como não aceitei as primeiras respostas dele. Eu cutuquei. Eu dizia, mas o senhor não se arrepende? Olha o que deu. Olha o legado. Que legado horroroso que tivemos na Copa do Mundo e na Olimpíada. E ele, muito mais vivo que todos nós, escapava, mas eu não deixei nenhuma pergunta que eu quisesse fazer sem que ele respondesse. Agora, ele vai responder do jeito dele. Eu não vou bater nele para ele responder como eu quero que ele responda. Você não pode enforcar um entrevistado? Não, ainda mais na casa de um amigo, ou na minha casa, ou na estação de televisão na qual eu trabalho, ou na redação do jornal. Agora você começar a falar assim, mas ô Juca, por que você não conserta seus dentes que são horrorosos? Cara, ele vai, vem aqui para me esculhambar, né? Não, é isso. E muita gente questiona também, quando o Eurico Miranda foi à ESPN, poxa, mas levar o Eurico Miranda... Mas é o presidente do Vasco. É uma figura relevante, goste ou não. Exato. E assim, como você tem lidado com esses episódios de intolerância? Você foi vítima, inclusive, de gente que foi à sua casa. Sim. Te incomoda como o rumo que as coisas estão tomando nesse sentido? Breler, você há de ter visto já um vídeo que viralizou alguns anos atrás do Chico Buarque, as gargalhadas, dizendo, porra, de repente eu descobri que eu sou um filho da puta. As pessoas não gostam de mim. Né? O Chico Buarque de Holanda. Eu pus outro dia no blog a música dele sobre futebol, desse novo disco. Você não sabe o que teve de nego dizendo, não vou comprar porque este cara me decepcionou. Este cara é um petralha. Quer dizer, então, o Chico Buarque, com sua obra, passa a ser julgado pelas posições políticas dele e não pelas músicas que compõe, ou pelos livros que escreve, ou as peças de teatro que fez. Muito bonito. Então, é claro que não é agradável estar como eu estava em casa 1h30 da manhã e começar a ouvir berros lá de baixo. Juca Kfouri petista! Filha da puta! E aquilo foi num crescendo e tocava uma buzina dessas de ar comprimido. E aí, primeiro me bateu o constrangimento de dizer, puta, a vizinhança inteira está sendo acordada por esses caras. Eles não terão nenhuma culpa de serem meus vizinhos. Aí, sem pensar, porque se eu tivesse pensado, eventualmente eu não tivesse feito, eu desci do jeito que eu estava, calção e camiseta e sandália. Desci. Quando eles me viram, eles quiseram sair, eu berrei. Para! E eles pararam. E eu fui de dedo em riste para cima do carro, dizendo, eu não sou filho da puta e não sou petista. Aí o cara que estava de máscara, um porco, disse, como você não é petista? Você é contra o impeachment. E eu disse, sou contra o impeachment e não sou petista. E você é um analfabeto. Não sou. Eu leio Gramsci, O Vermelho e Carta Capital. Juro, o cara respondeu assim pra mim. Bela comprovação. Aí, eu quase desisti. Quase virei as costas e falei, não vou discutir. Mas eu já estava ali mesmo. Né? Aí o rapaz que dirigia dizia, vambora. Eu disse, mas faz sentido vocês virem aqui e fazer um troço desse? Isso é uma cafajestagem, não sei o que e tal. Bom, eles foram embora. Eu tomei nota da placa do carro. De madrugada eu identifiquei quem era o dono do carro. De manhã eu sabia de que empresa eram donos. Ao meio-dia eu estava falando com o irmão dele. Eu até achava que era ele, mas era o irmão. Que era o dono da empresa. Para resumir, que estamos no Brasil. Eu disse que ia processá-los, levantei os 4 nomes, falei que ia processá-los, o advogado deles entra em contato comigo. Por coincidência, advogado do Zé Dirceu, Roberto Podval. O Podval me liga, diz que está horrorizado com o que aconteceu e que queria que eu desse aos 4 uma chance
de conciliação, que os 4 estavam dispostos a fazer uma declaração pública se desculpando. Falei, tá legal. Vou aí. Fui ao escritório dele, aqui na Rua Estados Unidos. Cheguei lá, estavam lá os 4. 2 deles judeus. Tá? Eu virei para os 2 e disse, olha, eu quero começar pelo seguinte. Embora meu sobrenome seja Kfouri, e vocês possam achar que aí há alguma hostilidade, o meu filho caçula é filho de mãe judia. Fui ao bar mitzvah dele, tá? Feito pelo Rabino Sobel. Tá? Então, não confundam o conflito árabes-judeus com essa nossa questão. E você já foi atacado por religião, né? Exatamente. Não confundam. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Auschwitz começou assim. O resultado final da intolerância na Alemanha começou assim. Eles arregalaram os olhos. Brenner, sabe como é que acabou essa sessão? Eles fizeram a declaração, pediram desculpas, eu publiquei no blog. Na saída do escritório, 2 deles pediram para fazer selfie comigo, porque eram corintianos. É isso. Vinham de uma festa, estavam bebidos, lembraram que eu morava ali. Agora, você não queira saber, eu caminho todo dia. Parece que é uma coisa no automático, né? Exatamente. A pessoa está na rede social e aperta o botão sem pensar. Eu caminho todo dia ali por aquela região. O número de pessoas vindos de kippá na cabeça que me para e pede desculpa. E eu digo, não, eu não vou aceitar a sua desculpa como se fosse uma coisa religiosa, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Sim. Isso poderia ter sido feito por católicos, por protestantes, por ateus, por imbecis. E ainda que fosse uma ofensa de cunho religioso. Exato. Né? Vocês não têm nada com isso. A comunidade judaica não tem nada com isso. Eu achei interessante quando, acho que no fim do ano passado, você falou num Linha de Passe sobre a questão da intolerância, aquele episódio em que torcedores do Inter intimidaram no metrô. Exatamente. E você citou o Jair Bolsonaro. Que está me processando por causa disso. Está te processando. Exatamente. Não, delícia. Por causa de um comentário. Por causa disso. Né? Isso sendo o pregador que ele é, né? Desse tipo de atitude. Né? As pessoas que propagam esse discurso também, na hora que alguém agride, é justamente essa onda que se cria de gente que propaga discurso de ódio, que faz propaganda mesmo contra quem diz algo que não é. Né? Eu discordo de você, então você merece ser atacado. Exato. Nós chegamos a esse clima, né? Esse clima de Fla-Flu, que é uma pena, aliás, que tenha ficado com esse apelido, né, de Fla-Flu, porque eu sempre disse que não existe jogo mais colorido na face da terra do que um Fla-Flu. Era lindo você ir ao Maracanã e ver as duas torcidas juntas, né? A única vez que eu vi alguém literalmente boquiaberto foi a minha mulher, a primeira vez que eu a levei a um Fla-Flu, na hora que ela saiu do túnel, né, ali do elevador e entrou por aquelas marquises e viu... Eu falei, primeira vez que eu vejo a materialização de estar boquiaberto, né? E hoje isso virou sinônimo de intolerância, né? Quer dizer, eu cansei de ir, eu ia com a camisa do Corinthians com meus amigos palmeirenses, são paulinos, santista tinha pouco, pro Pacaembu ver os clássicos. E o que acontecia? A gente dava tapa um no outro na hora do gol, batia nas costas, tá bom. E voltávamos falando do jogo. Hoje isso é impossível. É impossível. Totalmente. Né? Nós estamos fazendo uma geração de filhos que veem futebol com os pais na poltrona. A geração não de arquibaldos, mas uma geração de sofá. Queria também... o Juca foi diretor da Placar 11 anos. Não, de 79 a 95, 16 anos. 16 anos. E quando você chega a Placar, a gente estava até comentando aqui antes de começar, qual foi a sua sensação? A materialização de um sonho, de uma chance de fazer uma publicação de futebol, que não existia no Brasil uma revista de futebol. Então, Brenner, eu conto isso no livro, né? Eu não tinha a menor
intenção na vida de ser jornalista. Tá? Eu fui fazer Ciências Sociais aqui na USP para defender uma tese de doutorado, tentando desmistificar a ideia que era a ideia vigente na nossa intelectualidade, a de que futebol era alienante. Eu queria provar que futebol é imobilizante, né? E tinha os exemplos, né? A primeira faixa pela anistia ampla, geral e restrita no Brasil foi aberta pela torcida do Corinthians no Morumbi, num Corinthians e Santos, né? E diversos exemplos, né? De politização libertária do futebol. Ainda não tínhamos a democracia corintiana, né, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 70. Mas aí fui convidado, por circunstâncias, a ir trabalhar na Editora Abril, no DEDOC, no Departamento de Documentação e Pesquisa, para atender Placar que ia nascer. Eu continuava fazendo faculdade e pensando em seguir carreira universitária. Terminei a faculdade, comecei a fazer pós-graduação. A essa altura eu já era gerente do DEDOC. E às terças-feiras fazer pós-graduação na USP, na cidade universitária. Era o melhor dia da minha vida. Porque você sabe como era a Editora Abril. A Editora Abril incentivava esse tipo de coisa. Sim. A Editora Abril pagava bolsas para seus funcionários fazerem pós-graduação. No meu caso, eu não precisava pagar bolsa alguma, porque era na USP. Mas me liberavam às terças-feiras, porque a pós-graduação era só durante o dia. Eu fazia a pós-graduação em política com o professor Vefor, que depois veio a ser ministro do Fernando Henrique. Foi fundador do PT e depois ministro do Fernando Henrique. E aí eu sou convidado, para minha surpresa, para chefiar a reportagem de Placar. Eu nunca tinha feito uma reportagem, Brelê. E, pombas, você tinha de repórteres em São Paulo, Carlos Maranhão, Michel Lohance, Zé Maria de Aquino. Michel Lohance, fundador da Bola de Prata. Exatamente, o inventor da Bola de Prata. No Rio, Zé Trajano, Raul Quadros, né? E eu, um moleque de 23 para 24 anos, que nunca tinha feito uma reportagem. E aí o diretor da revista, o Jairo Regis, me disse: não, nós queremos seu senso de organização, os macetes você pega logo. 5 anos depois, eu sou promovido à direção de redação. Nessa altura, eu já tinha abandonado a faculdade, evidentemente, porque não dava para fazer faculdade pós-graduação às terças-feiras, que era exatamente o dia, na Placar semanal, da abertura da revista. Porque a gente fechava a revista domingo de madrugada, fazia a pauta na madrugada da segunda-feira, era folga na segunda-feira, dormíamos todos até o meio da tarde, né? Aí ia buscar filho na escola e tal, papapá. E na terça-feira tinha que estar cedo na Placar para expedir as pautas. Isso era o trabalho do chefe de reportagem, cobrar pautas. Placar que naquela época era semanal. Era semanal, né? Como foi até 90. Né? Então, agora, de fato, eu quando cheguei lá, e quando pude fazer a revista que eu queria, era a realização de um sonho, né? Por um cara que gostava de futebol desde que se dá por gente, né? Mas mais ainda foi, um curto período em que eu saí da Placar, em 78, antes de ser diretor da revista, eu saí da Placar e fui dirigir o esporte da TV Tupi. Foi uma experiência de 3 meses, porque eles não pagavam salário, misturas associadas. Mas o primeiro domingo meu, na direção de esportes da TV Tupi, entrando no Twitter e vendo 4 monitores com o jogo do Morumbi, do Mineirão, do Maracanã e do Beira-Rio, eu falei: meu Deus, é o Nirvana, estou no paraíso, eu vou ver os 4 jogos ao mesmo tempo, entendeu? Depois você vai indo vendo e você, você perde o prazer, né? Você não vê nenhum jogo direito, né? Estou eu aqui vendo o jogo de novo. Porcaria, né? Hoje no blog, não posso ir ao campo porque tenho que ver ao mesmo tempo São Paulo e Sport e Corinthians e Cruzeiro, enfim, paciência. E você conta a sua história também, a saída da Placar, né? Como se desenhou o processo. Me lembrou muito também, eu me identifiquei, a minha saída da Placar foi quando a Editora Abril repassa para a Editora Caras, e um argentino, que é o dono, reuniu toda a equipe e disse: não quero mais que façam matérias, reportagens,
que entrevistem cartolas, quero uma revista que traga o lado bonito do futebol. E a redação da Placar, respeitando a história da revista que você tanto contribuiu, disse, não, essa revista a gente não faz. Saiu toda a redação, ele tocou a revista na Caras, e foi algo que você explicou e viveu também, né? De quando chega o Roberto Tivita e diz que a reportagem que você fazia já não servia mais. Então, esse episódio da Caras é lamentável, né? Esse cidadão, dito jornalista, conseguiu fazer um pôster do Corinthians 99% campeão, para amealhar alguns trocados. Corinthians não tinha sido campeão ainda. Corinthians não tinha sido campeão ainda. Ele fez um pôster já comemorativo, né? E não pagou uma prestação, né, da compra da Placar, tanto que a Placar voltou para a editora Abril, né? Quer dizer, mais um crime cometido contra uma marca, né, da importância que Placar teve na história da imprensa brasileira. Comigo foi assim, o Breler, eu não sei se eu conto isso no livro da Assim, porque uma das coisas curiosas das entrevistas sobre o livro é que eu vou descobrindo uma porção de histórias que eu deveria eventualmente ter contado e esqueci. Mas eu, durante todo o período que eu fui diretor da revista, eu me orgulhava, nas palestras que fazia para estudantes de jornalismo, de dizer que eu trabalhava num lugar cujo patrão, Roberto Tivita, nas falas anuais ao seu corpo de diretores, dizia: nosso patrão não é nenhum governo, não é nenhum anunciante, nosso patrão é o leitor. Nós só devemos satisfação ao leitor. E para ser justo, tá? Eu trabalhei 25 anos na editora Abril testemunhando isso. 16 como diretor da Placar, 4 como diretor da Playboy. Nunca em caixa alta houve qualquer interferência, qualquer pedido para tirar qualquer coisa. E lembre-se, nesse interregno, Placar fez a denúncia da máfia da loteria esportiva em 82, que envolvia políticos importantes, que pressionaram a editora Abril para que o nome deles não saísse, e o Roberto segurou. Como segurou perfis em Playboy de gente que dizia que ia contar os podres da editora Abril. Tá? Aí um belo dia ele me diz: olha, eu não estou conseguindo, estou com a operação da TV Abril, e eu não estou conseguindo comprar futebol, porque os vendedores de futebol, Ricardo Teixeira, Eduardo Fará, dizem que não vão vender futebol para uma empresa que tem uma revista que os critica demais. Naquela época, a Abril queria entrar no negócio da TV. Queria comprar o Campeonato Brasileiro, queria comprar o Campeonato Paulista. E aí eu disse a ele, a primeira conversa, essa eu me lembro muito bem, foi numa noite de entrega do Prêmio Abril. Eu era o mestre de cerimônia. Eu fui o apresentador do prêmio. E antes de começar, ele me disse isso. Eu falei: Roberto, eu não estou acreditando que o editor que se orgulha, com justa razão, de ter ajudado a derrubar Fernando Collor, vai se curvar a Ricardo Teixeira. Ele riu, bateu no meu ombro. Eu achei que era uma situação liquidada. Mas não era. Depois houve uma nova conversa, da qual aí participou também o Tomás Souto Correia. Aí estava também o Janca. E esse Walter Longo, que hoje é presidente da Abril. Reiteraram isso. E nessa história tem uma aspa do Ricardo Teixeira que é muito boa. Sim, o Dr. Roberto Marinho manda na Rede Globo, eu mando na CBF, você não manda na Abril. Eu não sei se você se lembra, você devia ser criança, mas tinha um anúncio da Veja que focalizava a porta do Roberto Tivita, da sala do Roberto Tivita, com o nome dele, e uma voz dizia assim: nem este homem tira uma notícia da revista Veja. Pesado. Aí nessa reunião, Tomás e eu reagimos, e eu saí desta reunião convencido de que nós tínhamos vencido a questão. Que o Roberto tinha se convencido que realmente, dane-se, era para continuar na linha que nós vínhamos. E fizemos uma outra matéria sobre a CBF. Aí eles me chamaram, disseram que não me viam mais como diretor da Placar,
queriam que eu tirasse um ano sabático. Quando eu voltasse, eu falei, não, isso, se fosse um prêmio, eu aceitaria orgulhoso e ia viajar o mundo com a minha mulher. Mas, como consolo, não, porque eu não vou conseguir me olhar no espelho. É a minha desmoralização. Entra no rol das derrotas essa saída da placar? Sem dúvida. Veja, Breler, eu não cuspo no prato que comi. Eu sou extremamente grato. O que eu sei, o que eu aprendi em jornalismo, aprendi dentro da Editora Abril. Eles foram muito corretos comigo materialmente na minha saída. O apartamento que eu tenho, eu devo à Editora Abril. Entre outras coisas, não só me indenizaram mais do que eu imaginava, como acabaram me pagando em parcelas menores do que a que tinha sido acordada. Então foram corretíssimos sobre esse aspecto. Mas é claro que, para quem dizia para os alunos de jornalismo que quem manda nas revistas que eu faço é o leitor, eu aprendi que não. E você citou a matéria clássica da Placar da máfia da loteria esportiva, que desvendou e acabou com a loteria esportiva no Brasil. E nos desdobramentos da matéria você tem um encontro inusitado com Aécio Neves. Aécio Neves, veja você, era o ministro Marcos Freire, que tinha sob seu ministério a Caixa Econômica Federal, e era diretor de jogos da Caixa Econômica Federal, Aécio Neves. Marcos Freire me chama toda a sua diretoria da Caixa, Aécio Neves incluído, para dizer que, embora fizesse 4 anos a denúncia, ele queria reerguer a loteria e, para tanto, abrir as portas da Caixa para que a gente visse tudo que havia sido feito de errado e de tentativa de consertar, para tentar recuperar essa credibilidade. Marcos Freire sofre um acidente, morre num avião, e Aécio Neves não abre porta nenhuma. Ali conheci Aécio. Foi seu primeiro contato? Meu primeiro contato. E eu sou de Minas, de Belo Horizonte, e eu lembro quando você publicou a história, acho que o título é Covardia de Aécio Neves. Sim, a história com a namorada, então namorada, numa festa no hotel Fazano, no Rio de Janeiro. Que ele teria dado um tapa na namorada. Exatamente. E aquilo, eu lembro que não houve nenhuma repercussão em Minas Gerais. Os jornais não deram. Mas é impressionante, né? Mas, Breler, você sabe que eu digo isso sempre. Infelizmente, tirante o eixo Rio-São Paulo, e mais São Paulo do que o Rio, nos outros estados brasileiros, a gente ainda vive um coronelismo que impregna a imprensa. Porque nego gosta de dizer que isso é coisa do Nordeste, que lá em Pernambuco, lá na Paraíba, lá na Até Bahia. De uma forma preconceituosa. Isso, né? O ACM manda, em Minas... Tanto é que quando o Aécio e a senhora, sua irmã... Andréa Neves foi presa, os jornalistas protestaram. Isso é manchete, Andréia. Na primeira página, Andréia, é isso. E você sentiu algum tipo de retaliação? O Aécio te processou por causa dessa nota? Não. E você sabe que eu, por orientação dos meus advogados, não devo falar muito desse tema. Mas eu tenho quase que certeza absoluta que ele sabe que eu tenho como demonstrar cabalmente aquilo que escrevi. Entendeu? Por isso nunca te processou. Exatamente. E você também tem um capítulo no livro que você fala dos presidentes que conheceu, né? Como jornalista, a gente entrevista não só jogadores de futebol, mas presidentes, deputados, políticos. E qual desses presidentes que você conheceu que mais te surpreendeu pelo contato e, por outro lado, o que mais te decepcionou? Talvez seja a mesma figura. Eu acho que é impossível você conhecer o Lula sem gostar dele. Ele é uma figura absolutamente gostável. Porque não tem liturgia nenhuma, como presidente ou como líder metalúrgico, bate na sua barriga, é absolutamente irreverente, é capaz de dizer para você, como disse para mim, eu conto no livro,
eu fui filho da puta com você, você foi filho da puta comigo, estamos empatados. Né? Quem diz isso? Né? Usando mais uma metáfora de futebol. Mais uma metáfora de futebol. E nesse particular, porque o Breler é necessário dizer isso, a gente, por mais que viva, a gente é contaminado talvez por altas doses de ingenuidade. Quando o Fernando Henrique se elegeu presidente do Brasil, eu pensei com meus botões, agora o país decola. Que país no mundo tem um intelectual do porte de Fernando Henrique na presidência? Tínhamos ali na Tchecoslováquia, ainda Tchecoslováquia, só. 8 anos de Fernando Henrique. Houve uma importante ascensão de excluídos no país. Muita gente saiu da linha da miséria. Tinha aquela coisa de todo mundo comendo frango. Era um passo. Aí aparece o líder metalúrgico. Se elege como se elegeu. Depois de ter perdido várias. Várias. Com a preocupação de incluir os excluídos. E inclui. Né? É inegável que inclui. E faz programas para os excluídos. E investe na educação para os excluídos. Né? Não podia ter se permitido o lambuzamento, cuja expressão não é minha, é de um ex-governador do PT da Bahia, né? Eventual presidenciável pelo PT em 18, caso Lula não possa ser. Então, o lambuzar do PT no poder é uma decepção que é absoluta. Porque dos outros se espera isso. A história da elite brasileira sempre foi essa. Por mais de 500 anos, de se lambuzarem no poder. Não era para acontecer com o governo popular. Infelizmente, também não é um caso exclusivo do Brasil. A gente viu na Espanha acontecer o mesmo com o PSOE, né? Depois de 40 anos de franquismo. Né? A gente viu figuras que, para mim, eram assim, né, quase românticas, né? Entrar nesse jogo, nessa mixórdia. O que, de novo, nos coloca diante da questão estrutural, da necessidade de uma reforma estrutural, de uma reforma política para valer no Brasil, né? Em que o dinheiro não valha tanto, né? Para enganar o povo e para deixar a esmagadora maioria do povo à parte do processo político. Porque subeducada, né? Que é a maneira de... E aí vamos a Darcy Ribeiro. Qual foi a grande luta do Darcy Ribeiro na vida? Né? Foi o sistema educacional brasileiro, fundador da Universidade de Brasília, fez os CIEPs no Rio, que hoje estão desmilinguidos. Né? Você sempre cobriu esporte, sempre denunciou as falcatruas. Até que ponto o envolvimento do Lula na Copa, em trazer a Copa para São Paulo, em se envolver com figuras como Ricardo Teixeira, Nussmann, André Sanches, até que ponto, que peso isso teve na derrocada de Lula e do PT? Boa, Breler. Boa. Então, está na origem disso tudo, né? Então vamos lá. O Lula assume, o Lula tem a generosidade de assinar como primeira lei dele uma lei costurada e aprovada no governo Fernando Henrique. A única lei aprovada por unanimidade em 8 anos de Fernando Henrique, o Estatuto do Torcedor. Lula vai assinar essa lei como primeira lei do seu governo. Gilberto Carvalho me telefona me perguntando se eu iria à cerimônia. Eu digo que não sou de festa e tal. O presidente gostaria que você viesse. É claro que eu fui. Me puseram na primeira fila, no auditório do Palácio do Planalto. Eu pedi para me porem na última. Ainda brinquei com a moça. Falei assim, eu desde a escola sempre fiquei na última fileira. Eu gosto de ter uma visão geral, amplitude, né? Ela disse, não, senhor, o cerimonial determinou que aí é aí. O Lula abriu o discurso dele, isso tá fácil achar no YouTube. Depois dos cumprimentos de praxe, diz assim: nunca mais eu ouvi o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil o torcedor é tratado feito gado.
Foi uma salva de palmas, não sabia onde enfiar a gravata. Beleza? Não tinha um cartório importante. Porque todos sabiam que aquilo era goela abaixo deles. Tá? Terminou o discurso dizendo: a presença do jornalista aqui é uma homenagem que eu faço a todos os jornalistas que foram processados, que tiveram credenciais negadas por essa cartolagem malsã que nos infelicita há tantos anos. Brenner, eu tinha 53 anos de... Isso foi em 2002 ou 2003? Acho que 2003. Ele ganha a eleição em 2002. 2002 e assume em 2003. Isso, 2003. Tinha 53 anos de idade. Em vias de ser avô pela primeira vez. E eu esmurrava o ar no táxi, indo para o aeroporto, e eu dizia... Ganhei, enfim. Ferraram-se. Não era bem ferraram-se, mas em respeito aos internautas que nos acompanham aqui nesse portal tão importante do meu país, ferraram-se, eu berrava. Pegaram o corintiano que tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas, como dizia meu professor Gabriel Kuhn na Sociologia da USP. 6 meses depois, o Lula estava de braço dado com o Ricardo Teixeira no jogo lá no Haiti. Jogo da Paz. O Jogo da Paz. Foi belíssimo, mas que serviu para o Ricardo Teixeira tomar conta do pedaço. Em seguida, deu a time mania. Para os que fizeram a dívida, pagarem a dívida que eles mesmos fizeram, sem uma exigência de contrapartida. E começou a justificar, dizendo que é muito fácil criticar presidente de futebol, de clube de futebol, mas que é duro. Ali, velho. E aí aprovou aquela Copa do jeito que aprovou. A FIFA queria 8 estádios, fomos para 12, para contentar todos os governadores. Todos os governadores, diga-se. Os Sim. do PSDB, os do PMDB, os do PSB, todos. E aí você cita no livro o episódio com José Serra. Exatamente, exatamente. Serra me diz que se brigasse pelo Morumbi, era capaz de não ter Copa no Brasil, a Copa em São Paulo, e eu disse, diga a eles... Que a imprensa não perdoaria. Exato. Eu disse a ele, diga a eles isso. Ou é no Morumbi, ou São Paulo está fora. Quero ver. A imprensa não vai me perdoar. Nesse dia eu descobri que o governador tinha medo do Estadão e da Folha. Dos editoriais do Estadão e da Folha. Não quero mais ser governador de São Paulo. Imagina, eu vou dormir com medo do que o jornal vai dizer no dia seguinte. Né? Então, agora, aí deu no que deu, velho. Deu no que deu. Essa dívida brutal. Esse estádio do Corinthians, que pode ser a ruína do Corinthians, né? Porque é impagável. Por quê? Porque, na verdade, não era para ser pago. Seria pago com obras provenientes da reeleição, da reeleição e da reeleição. Só que no meio do caminho apareceu uma lava-jato. E aí, esboroaram-se. Você acha que o fato de o ex-presidente Lula gostar muito de futebol fez com que ele fosse envolvido por esse discurso de cartolas? Sem dúvida, Brilheiro. Essa é uma teoria que eu defendo. A diferença toda é que o esporte tem um poder de sedução que outras áreas não têm. Eu gosto de imaginar uma cena de mera ficção. Isso não aconteceu, mas ainda no governo Lula. O Lula chama o chefe de gabinete na quinta-feira de noite e pergunta da agenda dele na sexta-feira, um dia como hoje. E o chefe de gabinete diz para ele: presidente, o senhor toma café da manhã às 8 com o ministro da Saúde. Ele diz: pô, vai começar pesado o dia aí com essa crise, epidemia de dengue, febre amarela de volta, tá legal. Às 9h30 vem o embaixador da Bélgica apresentar credenciais. É coisa chata, né? Vem intérprete, né? Claro. Meio-dia, o senhor almoça com a primeira-dama. Mas não podia ser com a Gisele Bündchen? Não, vai ser com a primeira-dama. Essa piada perdeu muito da graça, né? Por causa do falecimento da dona Marisa. Às 2h30 vem o Olacir de Moraes. Vai pedir isenção para a soja. Às 4h30 o presidente do Bradesco. Vai pedir para subir os juros. Às 5h30 vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldo. Pá! Traga os netos, as noras, os filhos, a minha mulher, as camisas, as bolas para autografar. E fica até às 7h30, 8h da noite, conversando sobre futebol. Contando caso, ouvindo caso. Entendeu? Aí um cara desse faz um pleito, atende o pleito. Porque ele me deu aquele fim de... Vai para a primeira página dos jornais. É o Nusma que vem com o Tandy, que vem com o Giba, que vem com não sei quem. Entendeu?
É muito sedutor. É muito sedutor. É uma das explicações que eu acho para permitir essa terra de ninguém. Que esses caras estão acima da lei. Em nome da tal autonomia das entidades dirigentes, que o STF já deixou claro que não é sinônimo de soberania, que tem que se curvar as leis brasileiras, evidentemente. Autonomia tem também a universidade. Nem por isso fazem o que querem. Você não abre uma escola de medicina, de engenharia, porque você quis. Porque tem autonomia universitária. E aqui no futebol, no esporte, o nego faz como quer. E o Romário, você esteve com ele há pouco tempo no lançamento do livro. Isso no livro. Tem um projeto para transformar todas as seleções em patrimônio cultural brasileiro. Na verdade já está na Constituição isso. Que o esporte é patrimônio cultural brasileiro. Mas é impressionante, o Breler, não é que nós, os comuns, os leigos, não conhecemos a Constituição. O que tem de juiz que não conhece? O que eu já disse para juiz, que há uma súmula do STF, por unanimidade, quando o PP arguiu a inconstitucionalidade do Estatuto do Torcedor, e o ministro César Peluso, ex-ministro César Peluso, em seu voto, esmiuçou essa questão para defender a constitucionalidade do Estatuto. E, em última análise, dizendo que soberania, que autonomia não se confunde com soberania, e foi acompanhado por todos os ministros. É uma decisão unânime. Entre todos os ministros, talvez eu não me lembre agora de todos, eu sei que eram 5 que ainda estão. Gilmar Mendes, claro, Celso de Mello, Carmen Lúcia, e tem mais 2, o próprio César Peluso, e tem mais um, Ellen Grace. Não é cumprido. E não é cumprido. E, Juca, essa semana o Rodrigo Caio, você comentou sobre isso, soltou sobre a suposta imprensa corintiana, que disse que há muito corintiano na imprensa, você até se posicionou sobre isso no Linha de Passe. Você acredita que o jornalista, e assim, é evidentemente que a gente sabe que alguns se deixam levar pela emoção, pela paixão, mas a imprensa como um todo tem esse poder de agir a favor de um time ou de outro? Uma que eu acho o seguinte, né? A imprensa repercute o Corinthians para o bem e para o mal. É claro que o fato de o Corinthians ser o clube mais popular de São Paulo naturalmente faz com que ele tenha mais espaço do que, eventualmente, quem não for do seu tamanho. Por uma questão comercial, muitas vezes. Exatamente, por interesse. Mas não que isso seja uma distorção a favor do Corinthians. Porque o que ele quis dizer é que a imprensa força os árbitros a apitarem a favor do Corinthians. Porque pobre do árbitro que quando erra a favor do Corinthians, porque ele ganha todas as manchetes que o Corinthians foi favorecido. O árbitro que apita no jogo do Corinthians quer passar incólume, quer passar anônimo. Nem para o bem, nem para o mal. Nem favorecer, nem desfavorecer. É uma ignorância achar que um editor, por ser de um clube, vai favorecer o clube dele. Porque, de novo, os leitores é que vão determinar o que ele deve fazer ou não. É natural que a televisão dê mais espaço para o Corinthians do que dá para o Juventus. Ou que dê para o Santos. Claro. É natural. Que transmita mais os jogos do Corinthians, porque é uma questão de audiência. Né? Agora, é muito gozado isso porque você sai de São Paulo, sai do eixo Rio-São Paulo, você vai para a tua terra e o nego te pergunta na escola: pô, mas a imprensa paulista quase não fala do Atlético? Não fala do Cruzeiro? E eu digo: me pegue o estado de Minas de hoje. Me leia aí a notícia do Corinthians. Ah, não tem. Ah, não tem! Barristas, é o segundo time mais popular do Brasil. Me leia aí sobre o Flamengo. Às vezes tem, às vezes não tem. É óbvio que o estado de Minas vai dar mais espaço para o Cruzeiro e para o Atlético. É óbvio que a Folha faz assim com os times de São Paulo, o Estadão e por aí. Aí tem as emissoras nacionais. Ela não tem como
dar espaço igual para as 15 maiores torcidas do país. Não tem. Agora, não distorce em função disso. Essa é a ignorância dele, né? De dizer uma coisa dessa. Sim. Né? E muitas vezes é normal a gente ver o torcedor reclamando, querendo espaço para o time dele, é do futebol. Brenner, mas quando o dirigente ou o jogador compra esse discurso, Brenner, já muda de figura. Brenner, você sabe que eu fui comentarista do Jornal da Globo entre 1988 e 1994. A convite do Armando Nogueira. A convite do Armando Nogueira. A Globo sempre faz, deve fazer até hoje, essas pesquisas para ver, enfim, a quantas anda a imagem dos seus atores, a imagem dos seus jornalistas e tal, papai. A minha imagem era de São Paulino. Nos anos de 91, 92, 93. Por que razão? Comentava muito São Paulo. Claro, time do Tele Santana bicampeão mundial. O nego jurava que eu era São Paulino. Eu era. Veja, eu era diretor da Placar. Já tinha escrito 2 livros. A Emoção Corinthians. Corinthians, Paixão e Glória de Juca Kfouri. Quer dizer, era publicamente corintiano. Nunca deixei uma sombra de dúvida sobre o meu time de coração. E as pesquisas diziam que eu era São Paulino. Agora, mais recentemente, ia falar de quem? Né? De 2010 para cá, você olha a trajetória do Corinthians. Bom, falo com mais satisfação, talvez, certamente. Não é isso? Mas não distorço por causa disso. Quem denunciou a MSI na imprensa brasileira? O nego não sabe, né? Faz tempo já. Né? E se a gente pensar do ponto de vista racional, é mais honesto se assumir e o torcedor que faça o seu julgamento. E depois é isso, né, Brenner? Quer dizer, eu tenho muita clareza sobre essa coisa. Nós temos lado. Sim. Eu vou negar que eu tenho lado. Que eu nasci de um jeito, que eu tive essa formação dada pelo meu pai e pela minha mãe, que eu fui para a escola fazer isso. E eu tenho lado, eu sou fruto disso. As pessoas têm o direito de saber. O que eu não posso, e não faço, é, em função deste lado, brigar com o fato. Iluminar para dar notícia e dar ela diferente porque ela não me agrada. Eu posso ter uma opinião, dizer, isso não me agrada, mas a notícia é essa. Você não acha que para a profissão do jornalista, e aí não só o jornalista esportivo, né, cunhou-se o termo jornalismo engraçadinho. E aí não é só no esporte, tem vários outros campos. E eu discordo um pouco desse termo, porque jornalismo é jornalismo, não tem nenhuma vertente de engraçadinho. Eu começo a discordar, eu brinco com isso, Brenner. Você é jornalista esportivo, você até que é, eu também. Somos longilíneos, magros, provavelmente você caminha, faz esporte, né? Cuidamos da saúde. Vai numa redação, vê a editoria de esporte, em regra são os mais gordos. Se chamar um Menon de jornalista esportivo, cara, eu esculacho, né? Bom, jornalista econômico. Vê aqui a editora de economia. Se duvidar, está no vermelho no banco, está no cheque especial. Econômica sem coisa dúvida nenhuma, econômica nada. Tá certo? Ela pode entender de economia, mas ela, pessoalmente, vive numa desgraça. Então, existe jornalismo. Jornalismo. Por circunstância, você pode estar cobrindo, numa determinada fase da sua vida, ou até a sua vida inteira, uma determinada coisa. Você sabe que quando eu tive um programa de entrevistas, naquele canal CNT, lá do Paraná, que era distribuído aqui pela TV Gazeta, e que não era um programa de esportes, tinha companheiros do esporte que diziam, pô, você não imagina o bem que você está fazendo para a nossa categoria. Você está mostrando que jornalista esportivo é capaz de falar de outros assuntos. Eu disse, amigo, eu sempre fui capaz de mostrar que eu sou capaz de falar de outros assuntos. Não é porque eu estou fazendo um programa de entrevistas que não são especificamente de esportes. Porque senão eu sou um bitolado. Quer dizer, se eu não for capaz de fomentar um filme que eu fui ver, o teatro que eu fui ver, o livro que eu estou lendo, o que eu sou? O Mauro César Pereira fala muito sobre isso, né? A nova geração de jornalistas, ou de quem quer fazer jornalismo esportivo, fala, não, eu quero ser comentarista, mas o cara às vezes nunca passou na reportagem, nunca assinou uma matéria. Isso.
aparece como uma coisa, uma trajetória muito simples, quando não é. E eu digo, não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, o bom jornalista é aquele cara curioso sobre tudo, né? Que lê da revista Capricho, que nem sei se ainda existe, até o Meu País, né? Óbvio, né? Como disse o cara que me agrediu, né? Eu leio Carta Capital, o Vermelho e o Grande. Eu, Juca, a gente está chegando no final do nosso papo, mas uma frase que você cita no livro e é marcante é a do Dom Paulo Evaristo Arns, que não há derrotas definitivas para o povo. Como você enxerga o povo brasileiro hoje? Mas o povo, claro que a população brasileira é muito diversa, mas população mais humilde, mais carente. Eu acho que é para essa gente que Dom Paulo falou isso. Eu assisti, Dom Paulo é assim um dos... Eu ateu, Dom Paulo é um dos ídolos assim da minha vida, porque eu vi Dom Paulo enfrentar a ditadura sem uma bravata, mas com uma firmeza, com uma grandeza de alma, com uma inteligência, porque ele enfrentava assim e ele conseguia fazer parar a tortura sobre um determinado torturado. E essa coisa, eu tenho um episódio com ele, eu não sei se eu... Não, devo contar esse episódio no livro, né, de uma petulância minha, né? Numa madrugada em que já não tínhamos mais assunto, e eu pergunto para ele, Dom Paulo, o senhor me desculpa perguntar, mas o senhor acredita mesmo em Deus? Ou é uma maneira que o senhor achou de fazer política, né? E ele olhou bem para mim e falou, meu filho, eu não vou discutir teologia com você essa hora, não. Você é muito impertinente, né? E de fato, porque ele foi um militante do povo brasileiro, como raríssimos personagens da história do Brasil. E aí, essa coisa cristã, da esperança, da fé, né, que ele levava a ferro e fogo, em última análise, aquilo que, sem ter a esperança cristã, eu acho que alimenta quem luta por um Brasil melhor. Eu sei que isso parece muito pretensioso, mas eu digo sempre isso para estudante de jornalismo. Eu não acredito no jornalista que não queira melhorar a esquina da rua em que vive, a cidade onde mora, o país onde nasceu e, com perdão da pretensão, o mundo. Porque se eu for capaz de melhorar a esquina, a cidade, o país, eu melhoro o mundo. Claro. Né? Aquela coisa, né, não há nada mais universal do que a esquina da sua rua. Né? Ou aquela coisa do Fernando Pessoa. O rio Tejo é mais bonito do que o rio que passa na minha aldeia, mas o rio que passa na minha aldeia é mais bonito do que o rio Tejo, porque o rio Tejo não passa na minha aldeia. Eu acho que é isso. Eu acho que, em resumo, é isso. Com as decepções, com os murros em ponta de faca, com as frustrações, com as alegrias ainda circunstanciais, menores do que a gente gostaria que fosse, mas o que nos cabe é isso. É levar essa coisa adiante. Acreditar que o Brasil vai ser um dia um país justo. Né? E a começar pelo futebol também, né? Você citou o Maracanã, quando a gente tinha geral, o povo no estádio. Recentemente o Alexandre Calil disse em uma entrevista que no futebol não é coisa para pobre. E a gente vê isso não só no futebol. Não, a gente vê isso em geral. E a gente vê isso, é o que para mim distingue a esquerda da direita. Entendeu? Aqueles que acham que é impossível haver o lucro, o empreendedorismo, se não for à custa da exploração do outro. Que para que haja riqueza é necessário haver exclusão. É natural. É uma lei natural. E aqueles que acham que não, que dá para incluir todo mundo. E que a luta da gente deve ser para incluir todo mundo. Enquanto houver uma pessoa passando fome, não tendo onde dormir, não tendo onde estudar, eu não vou sossegar. Você dirá, mas isso é uma utopia. Eu digo, não se faz revolução sem utopia. Tá? Porque a grande qualidade da utopia é que quando você está chegando nela, ela se adianta mais 10 metros. E você vai buscar mais 10 metros. E você vai buscar mais 10 metros. E é isso. É um trabalho hercúleo? Nos dedicamos. Ser jornalista tem muito a ver com trabalhos hercúleos.
E na parte das derrotas, você também colocaria o fato... Eu, quando criança, não imaginava que alguém poderia pedir a volta da ditadura militar. Imagino você que viveu aquele período. Como você reage vendo que pessoas... É quase Kafka. É kafkaniano, né? Quando eu li o General Mourão, e me lembrei do outro General Mourão, do primeiro, né, que se dizia uma vaca fardada. Eu, em matéria de política, sou uma vaca fardada. Foi um dos generais golpistas, em 64. Quando eu vi este Mourão pregando intervenção, eu pensei comigo, juro, não, eu não vou viver isso de novo. Né? Porque aos 17 anos, era natural que eu tivesse a ilusão, que tive, equivocada, de que nós íamos ganhar da ditadura na força das armas. Que nós, o exército de Brancaleone, íamos ganhar do exército brasileiro. Como se nós estivéssemos numa grande fazenda ao estilo Cuba. Né? E não num país de capitalismo arraigado como já era o Brasil em 64. Né? Então é óbvio que se houver um golpe militar agora, eu não vou pegar em armas. E vou tentar desestimular quem queira pegar em armas, porque não será por aí o caminho. Tenho muito medo de um filho mais moço que tenho de 26 anos, que vira e mexe e fala nisso. Né? Revoltado com o golpe que foi dado com mais sutileza. Porque para mim essa é a diferença. Nesse aspecto eu sempre digo isso. O golpe militar de 64, embora com a anuência da sociedade civil, ele teve que recorrer às armas. Ele teve que enfiar a goela abaixo de quem era contra. E matar e torturar aqueles que resistiram. Esse golpe de agora, ele foi penetrando assim, sutilmente. De repente estava instalado na mídia, no judiciário, no parlamento, deu-se o golpe. Liderado por Eduardo Cunha, este grande brasileiro, não é? Que hoje curte cadeia em Curitiba, Um fica na retiro. Papuda, está lá na Papuda, parece, por alguns dias. Mas é impensável. Agora, o Breler, eu ouvi também que era impensável que o impeachment passasse. E passou. Eu fui a manifestações em que as pessoas berravam, não vai ter Copa. Começou aí. Isso. E eu dizia para as pessoas, gente, vai ter Copa. Não, vai ter Copa. Nós temos que nos organizar para impedir que seja a Copa que eles querem. Que não seja uma Copa excludente, como foi. Não vai ter golpe. Aqui no Largo da Batata. Com a Letícia... Como é que... Não, agora me foge o nome. Sabatella. Letícia Sabatella, com o Boulos, com o Sakamoto. Um ato aí contra o golpe. Não vai ter golpe, não vai ter golpe. Quando chegou a minha vez, digo, eu lamento, eu não sou candidato a nada, eu não sou político, eu sou jornalista. Vou dizer para vocês o seguinte, não é que não vai ter golpe. Já teve o golpe. A Dilma vai ser impedida. A questão que se coloca é de que maneira o povo brasileiro vai se organizar para infernizar o governo Temer, para torná-lo o mais breve possível e termos eleições para legitimar um presidente da República. Essa é a questão. O golpe já houve. Claro que não era simpático para a pessoa que estava ali, juventude, bandeiras e tal, querendo ouvir vozes mais experientes que lhes dessem a esperança de que não fosse haver o golpe. Mas não tinha dúvida que ia ter o golpe. Né? Agora, um golpe militar, aí, Breler, parei. Como diz Zé Trajano, parei. Não é possível. Mas você não duvida. Não, eu não duvido de mais nada. Infelizmente, eu não duvido de mais nada. Juca, e para encerrar, você faz um tributo, um verdadeiro tributo ao Dr. Sócrates no livro e conta de que tentou escrever uma biografia do Sócrates. Né? Uma pena para os fãs do Sócrates Breler, que não saiu, mas é uma história curiosa. Breler, tem uma boa, para quem lê inglês e francês, já tem uma boa biografia, que é do Andrew Donny, Sócrates o profeta, Sócrates o filósofo, Sócrates o futebolista. É belíssima. Ele se valeu, inclusive, de parte das fitas que eu gravei com o Sócrates. Eu comecei a fazer um livro com o Sócrates. Era uma autobiografia que eu escreveria junto com ele.
A ideia dele. Eu escreveria um capítulo, daria o capítulo para ele, e ele comentaria o que eu escrevi. E corrigiria, e diria que isso é bobagem e tal. Você acreditava que isso daria certo? Sim, sim. Começamos a fazer. Tem umas 30 horas de fita gravada com ele. Aí um belo dia, ele não parava, porque ele nunca terminou nada, aquele danado. Um belo dia eu falei para ele, Magro, é o seguinte, não vou fazer sua biografia, não. Ele falou, por quê? Porque a biografia a gente só pode fazer de alguém que já tenha morrido, que já tenha a obra completa. E o Rui Castro sempre diz isso, né? Eu sou 4 anos mais velho que você. Portanto, eu vou morrer, se tudo der certo, antes de você. Então não vai ser tarefa para mim. Tá bom, tá bom. Ficou meio bravo, mas tudo bem. Não levava nada muito a sério, assim, a ferro e fogo. Aí ele faz o desserviço, né, de morrer como morreu, tão cedo. E aí eu me vi diante dessa questão. Aí conversei com o Rui Castro e ele falou, deixa decantar, não faça imediatamente, deixa passar um tempo. Eu fui deixando passar o tempo. À medida que o tempo foi passando, eu fui tomando consciência comigo mesmo do seguinte, há certas coisas que eu sei, que eu vi, que eu não posso contar que vai ser uma traição com ele. Porque eu vi e sei, não como jornalista, como historiador, como pesquisador. Eu sei e vi porque nós tivemos uma proximidade. O único cara com quem eu tive dos filhos se conhecerem, de passar uma férias juntos em Ribeirão Preto. Do futebol foi o único amigo que você fez? Assim. Digamos, cama e mesa, sem dúvida nenhuma. Bom, se eu não contar essas histórias, eu vou trair o leitor. Eu sei uma porção de coisas que eu sonego ao leitor. Então, muito mal comparando, em relação ao confesso que perdi, eu digo ali que as questões pessoalíssimas não estão contadas. E por que não estão contadas, baby? Eu tenho filho com 3 mães, por quem eu tenho profundo carinho. 4 filhos. 4 filhos. Eu não quero correr o risco de magoar nenhuma delas. Então, me abstenho. Está lá escrito. Tenho 4 filhos, fulano, beltrano, ciclano, ponto. É claro, a pessoa com quem eu vivo aparece mais. As pessoas com quem eu vivi aparece menos. Mas não tenho nenhuma consideração íntima a fazer em relação a isso. É explícito. É explícito. Com o Magro, eu não podia mais negociar. Magro, isso aqui eu posso contar, isso aqui eu não posso contar. Isso aqui, como é que nós vamos contar isso? Entendeu? Aí desisti. O Chico Sá falou, vou fazer. Passei as fitas para ele. Chico Sá, que também era amigo do Sócrates. Sim, fez cartão verde com ele há muito tempo, né? Nos últimos tempos do Magro. Aí o Chico Sá me devolve as fitas com fitas dele. Falei, eu também não vou fazer. Aí um belo dia o Andrew Dunning me procura. Você me ajuda? Eu falei assim, eu te ajudo naquilo que eu sei e que não vou contar. Se eu não vou contar no meu livro, é óbvio que eu não vou contar para o seu. Mas te ajudo. Passei as fitas para ele, ele ouviu as fitas e tudo mais. Fez uma belíssima biografia. Belíssima biografia. Coisa de escocês, né? Coisa que aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não tem nada. Passou um tempão em Firenze, percorrendo os caminhos do Magro em Firenze. Passou um tempão em Ribeirão Preto, percorrendo os caminhos do Magro em Ribeirão Preto. Fez 2 anos para escrever o livro, né? Sabe em quanto tempo eu escrevi Confesso que Perdi? 3 meses. 3 meses. Brenner, era para estar entregando em setembro os originais. A conversa definitiva de eu me convencer a fazer o livro foi no dia 20 de março. No dia, sei lá, acho que 28 de junho, o livro estava entregue. Tanto que está saindo agora. E aqui, em Confesso que Perdi, pela Companhia das Letras. Dia 3 agora, lançamento na Livraria Saraiva do Shopping Higienópolis, 7 horas da noite. Terça-feira, 3 de outubro. Terça-feira, 3 de outubro. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Juca jornalista e o Juca como ator político, por que não? Pode conferir o lançamento da biografia.
Juca, muito obrigado pela visita. Foi um prazer recebê-lo. Você não sabe o orgulho que eu sinto de ser entrevistado por você. Ah, o orgulho é todo meu. Mas por isso. Breler, eu durante anos da minha vida sentia uma profunda solidão. Dava murro em ponta de faca e via no mais das vezes as coisas que eu fazia, as tentativas de serem desmentidas por aqueles que fazem jornalismo de amigo. Tá? De jornalismo pró-cartolas. Os que confundem a compra de direitos com a sociedade, com esses cartolas. Hoje, saber que tem você, Rodrigo Matos, Lúcio de Castro, Sérgio Rangel, Camila Matoso, Gabriela Moreira, a gente sempre esquece alguém, né? Martim Fernandes. Ah, rapaz, você não queira saber a alegria que dá, e é a tal ponto que, sem nenhuma demagogia, hoje eu tenho mais prazer em repercutir o que vocês fazem do que em dar um furo eu. Entendeu? Até porque eu me livro da... mas o Juca tem problemas com o Marinho, por isso que ele está escrevendo... Não. Quem está escrevendo isso é o Martim Fernandes. É o Rodrigo Matos. Não sou eu. Entendeu? Não sou eu. Eu estou repercutindo. Poder botar um link da tua matéria de ontem aqui no Meu País sobre exploração, assédio a menores no futebol de base do futebol brasileiro. Para poder ajudar, poder ampliar. Isso aí faz... eu não me sinto mais solitário. Então, é muito bom mesmo. Então, a homenagem não é meramente um confete. É porque isso me favorece, isso me ajuda, torna a minha vida mais fácil. Bom, e já que você fez, agora é minha vez também de retribuir esse orgulho. Não, mas... Porque quando eu cheguei na Placar, todo mundo, meu chefe contava as histórias, o Sérgio Xavier, depois o Maurício Barros, e eles desafiavam a gente, quero ver quem vai tocar essa matéria, quero ver quem vai ter coragem. E um dia eu lendo um editorial seu da Placar, você falando como surgiu a ideia de desvendar a máfia da loteria. Você chegou para o repórter e falou, quero ver quem vai ser macho para pegar essa matéria. E teve um repórter lá Sérgio que pegou. E esse legado seu que você deixou na Placar foi o que inspirou a gente a fazer matérias e o que inspirou aquela redação a não continuar com o editor que disse que não queria fazer jornalismo. Você quer maior orgulho do que esse? Ouvir isso? Orgulho é todo meu. Juca, muito obrigado. Até a próxima. Até. Valeu. Valeu. Tchau. Oh!